Shalom, amados, chegando por aqui já, 7 horas e 20 minutos, quero convidar você para estarmos juntos, mais uma Escola da Bíblia online, vai chegando e vai cumprimentando. Amém. Vamos ver quem já está aí, quem já chegou. 18 irmãos e irmãs. Shalom, queridos. Estamos chegando já. São 7 e 22 minutos. 7 horas e 22 minutos. Confere aí. Vamos aguardar até chegar 7h30. E aí a gente vai louvar o Senhor com um cântico. E esse cântico tem a ver com o que a gente vai estudar nessa Escola da Bíblia. Eu estou até com a camisa da Escola da Bíblia aqui, ó. Ó, Escola da Bíblia. Quem se formou, alguns irmãos na época se formaram na Escola da Bíblia Regional. Nosso bispo pediu para que pudéssemos realizar esse projeto a nível regional. O projeto da Escola da Bíblia começou a nível local, na Igreja de Pilares, foi onde o Senhor me deu esse projeto, e começamos lá com mais de 200 alunos na Escola da Bíblia. Hoje esse número é um pouco reduzido, depois passamos a âmbito regional, o bispo pediu em 2018, se não me falha a memória, formamos uma turma muito preciosa de alguns irmãos de várias igrejas metodistas, espalhada aí no estado do Rio de Janeiro, do município e também no estado do Rio de Janeiro. Gente da Baixada Fluminense, da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Sul. Foi um momento muito precioso, e aí nós fizemos essa camisa aqui bonita, da Escola da Bíblia. Glória a Deus. Shalom, shalom. Tempo precioso, a Escola da Bíblia. Tempo de aprendizado, um tempo onde nós vamos aprender muitas coisas. Bonita blusa, né? Quer uma blusa dessa? Vou de repente confeccionar. Pedir para que confeccione mais camisas dessa. Amém? E aí você vai poder ter uma camisa bem bonita dessa. Aleluia. Guardar mais 5 minutinhos. Para a gente começar a nossa Escola da Bíblia. Hoje o tema é provações. E o título desse estudo é Provados e Aprovados. Nós vamos estudar à luz da palavra, o livro de Tiago. Já deixa aberto aí o livro de Tiago. E você vai estudar esse primeiro capítulo. Nós começamos na Escola da Bíblia em 2017, lá em Pilares, esse projeto lindo, e estávamos estudando os livros da Bíblia, de Gênesis, passamos pela Torá, todos os livros, mas o Senhor nos deu uma direção em 2019, diante desse quadro, desse cenário pandemia que se espalhou em todas as nações, e a gente precisa continuar orando, irmãos. Muito importante que você continue em oração nesse tempo. E aí Deus me deu uma
direção para que os estudos fossem temáticos. A nossa primeira escola da Bíblia esse ano, em março, foi sobre igreja nas casas. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, faz parte da vida de todo cristão. Todo cristão. Provações. Então tem muita coisa nova para a gente aprender, muitas coisas que passam desapercebidas numa leitura bíblica, mas que hoje nós vamos, pela instrução do Espírito Santo, Ele vai nos fazer parar, refletir e vai nos redirecionar nas nossas posturas, nos nossos pensamentos. Então eu quero que você compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp, chama lá os irmãos, os variados grupos. Fala, o pastor já está lá, ó. 7h27, o pastor já estava lá. Cheguei lá, 7h20 e pouco, ele já estava. Então convida para juntos. Estamos aqui. A paz, irmã Vilma. O Senhor te abençoe. Um beijo muito especial para a senhora. Amo sua vida. A senhora é uma bênção. Irmã Vilma. Amém, irmã Ayla. Glória a Deus. Deus tem coisas preciosas para nos revelar nessa noite. Separa um caderno. Eu quero encorajar você a separar um caderno só para a Escola da Bíblia. Ok? Coloque aqui a Escola da Bíblia 2020. Um bloco. E aí você vai anotando tudo. Eu estou com material aqui hoje que eu preparei o dia todo, orando, estudando, buscando em Deus aquilo que Ele queria falar conosco nessa noite. E o material que eu vou disponibilizar está em PowerPoint. Se você quiser esse material, vou disponibilizar nos grupos de WhatsApp. Ok? Só você sinalizar aí, eu quero, pastor. Eu mando logo depois do término da Escola da Bíblia, eu vou disparar esse material de PowerPoint nos grupos. E aí você vai poder lançar mão desse conteúdo. 1 minuto, hein? Eu sou bem pontual. Irmão Paulo, Deus te abençoe, querido. Evangelista Paulo, homem de Deus. O Senhor te abençoe. Dá um abraço aí na irmã Tânia, do príncipe Arthur. Amém? Seu bisneto. Já tá aí, Fabiane? Aleluia. Aleluia. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos por essa noite tão especial, onde mais uma escola da Bíblia nos reunimos aqui para aprender mais de Ti, Senhor. Espírito Santo, seja o nosso professor. Seja o nosso professor, Espírito Santo. Nos ensine. Precisamos do Teu Espírito. Que o Senhor seja o nosso mestre, hoje e sempre. E que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Porque convém que Ele cresça e eu diminua. Teu Espírito possa falar. E aqueles que têm ouvidos, ouçam que o Espírito vai dizer nessa noite à igreja. Seja conosco, Senhor. Leva os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Que a nossa mente esteja preparada, nosso coração esteja arado para receber a semente divina, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus. Quero cantar um cântico bem antigo, mas é um cântico que tem tudo a ver com o que a gente vai falar. O nome desse cântico é Não Olho as Circunstâncias. Eu queria que você não olhasse nesses dias para as circunstâncias. As circunstâncias são duras, difíceis, mas que você olhe
para o amor dele, olho para o seu amor. Eu não me guio por vistas. Paulo fala sobre isso. Amém? O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, 7, que ele não era guiado por vista, mas era guiado pela fé. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre vou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre vou. Ainda que a terra não floresça e a vide não deu seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, eu hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre vou. Não, declare. Não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre vou. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Declare. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre vou. Não olha as circunstâncias, eu olho para o amor de Deus. Não me guio por vista, alegre vou. Sim, Senhor, por mais que sejam difíceis as circunstâncias, as lutas, as adversidades, por mais que sejam grandes as tribulações da vida, nós não queremos olhar para as circunstâncias, nós não queremos olhar, Senhor, para a tempestade como um dia Pedro olhou e se afundou. Nós queremos firmar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Que nessa noite, Senhor, possamos entender isso pela Tua palavra, pelo ensino da Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, nos alinhamos nessa noite, toma os nossos corações, as nossas mentes e leva, Senhor, cativos os pensamentos à obediência de Cristo e fala conosco nesse estudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Nós estamos aqui com muita alegria, Eu sou uma pessoa privilegiada, você também. Nós temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus. E isso é um privilégio de poucos. Poucos têm esse privilégio. E Deus tem nos dado essa oportunidade nesse tempo de estudarmos juntos a palavra de Deus e pôr em prática. O mais importante da escola da Bíblia é que nós não estamos aqui só para adquirir conteúdo, adquirir conhecimento, pronto, acabou, não. Nós vamos adquirir conhecimento, ok? Para viver em sabedoria. Por quê? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui que a garganta já está pedindo. Por que eu digo isso? Conhecimento na Bíblia é adquirir conteúdo. Sabedoria
é viver o conhecimento adquirido, ok? Guarde isso. Na Bíblia, a sabedoria, ela é adquirida pelo conhecimento. Você adquire conhecimento e aplica esse conhecimento na sua vida. Aí nós chamamos de sabedoria. Sabedoria é viver o padrão de vida daquilo que nós conhecemos das Escrituras Sagradas. Então, Tiago vai falar sobre isso também. Então eu peço para que você abra a sua Bíblia aí, em Tiago capítulo 1, ok? Já chamou lá os irmãos do grupo de WhatsApp da família? Eu tenho visto já algumas pessoas aí de Pilares. Nós temos com 71 aparelhos linkados aqui. A gente sabe que a proporção sempre é a mais, porque às vezes é um aparelho para uma família ligada. E Josué, seminarista Josué, chama lá o pessoal da congregação. Quero o pessoal da congregação aqui. Fala com o Alexandre, com a Fabiana, com a Jéssica, com todo o pessoal lá, para que eles estejam aqui também. Pode compartilhar, Elisângela. Compartilha, deixa Deus te usar, filha. Elisângela Franco, uma filha preciosa, nossa, que está lá em Queimados. Vocês estão aí com caneta, com aquele caderno que eu falei, Escola da Bíblia 2020, tema de hoje, provações, e o título, uma coisa é o tema, outra coisa é o título, que tem ligação, obviamente, com o tema, provados e aprovados, o texto base da nossa aula de hoje, Tiago capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e depois eu vou ler o 12 ao 15, porque vai chegar um tópico dessa aula que eu vou falar também sobre esse tópico. Meu foco é mais provação, ok? Abriram aí Tiago capítulo 1, do 1 ao 4, e depois eu vou ler do 12 ao 15. Meus irmãos, começar do 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, vai guardando aí, vai prestando atenção, o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 12 ao 15 agora. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vou parar por aqui, depois eu vou mencionar o 13 ao 15, mas eu vou ler só esse por enquanto, ok? Então, preste atenção nesse tema que nós vamos abordar hoje, que é o tema de provações. É importante, todas as vezes que a gente vai estudar um livro, queridos, que nós tenhamos um conhecimento básico desse livro. Por que eu falo isso? Eu tenho ensinado em todos os ambientes que eu tenho tido oportunidade de ministrar aula, que quando a gente vai estudar a Bíblia, quando nós vamos estudar a Bíblia, eu peço até aos irmãos, cada vez que eu for falar referência bíblica, coloque aí, obrigado, irmão Paulo, Tiago capítulo 1, do 1 ao 4, depois eu li o 12, ok? Eu tenho ensinado, voltando ao que eu estava falando, eu tenho ensinado nos ambientes que eu tenho tido oportunidade de ministrar aulas sobre Bíblia, que é muito importante três coisas. Três coisas são fundamentais para qualquer interessado, estudante, biblista, pesquisador, em conhecer as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Você tem que ler o texto, ok? Exaustivamente, leia o texto. Leia um texto exaustivamente. Eu, quando vou preparar uma mensagem, quando vou preparar um estudo, eu não leio só uma, duas, três, quatro. Eu leio muitas vezes, às vezes 10 vezes, para que o texto fique no meu coração, na minha mente, ok? Para que o texto fique na minha mente. Então, leia o texto exaustivamente. Esse é o primeiro ponto importante para qualquer pesquisador,
qualquer apaixonado pelas Escrituras Sagradas, ele tem que ler o texto exaustivamente. Segundo ponto importante para qualquer estudante da Bíblia, um discípulo, um discipulador, um pastor, é que ele conheça o texto. Você precisa conhecer o texto para poder explicar o texto. Ok? E depois você precisa, por último, aplicar o texto à sua própria vida. Porque que adianta a gente ter um vasto conhecimento bíblico, histórico, e não pôr em prática na nossa vida? A gente vai estudar juntos hoje aqui essa parte do livro de Tiago, e nós vamos perceber que um dos focos que Tiago aborda é justamente a praticidade com relação às Escrituras Sagradas. É a vida prática, é a praxis cristã. É importante nós passarmos por esses 3 pontos que eu falei. Vou repetir, vou reprisar para quem está chegando agora. Inclusive, eu quero cumprimentar a todos. A graça e a paz do Senhor. Você precisa ler o texto exaustivamente, escreva isso aí. Você precisa conhecer o texto e aplicar o texto. E por último, ensinar. Vamos colocar isso aí como a conclusão de tudo? Ensinar. Eu sempre, quando falo desses 3 aspectos importantes da leitura bíblica exaustiva, de conhecer o texto para poder explicar o texto e aplicar, eu sempre leio um texto. Eu gostaria muito que você anotasse essa referência bíblica no livro de Esdras, Esdras capítulo 7. Ele fala o seguinte, olha, preste atenção, Esdras capítulo 7, obrigado Elisângela, versículo de número 10, olha o que Esdras, o sacerdote, disse: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a Israel os seus estatutos. Olha aí, qual foi o primeiro? Isso precisa ser respeitado nessa mesma ordem. Esdras, o sacerdote, se dispôs o coração, primeiramente, o que? A buscar a lei, a cumprir a lei e depois ensinar a Israel. Só nesse primeiro ponto de buscar a lei do Senhor, ele está relacionado aos 2 primeiros pontos que eu frisei aí. Ler o texto e conhecer o texto. Então Esdras fazia isso. Ele lia o texto, as escrituras, e buscava conhecer os textos, se familiarizar. Qual é o pano de fundo desse texto bíblico? E depois cumpria, ou seja, ele aplicava isso na vida dele. Olha os passos. Aplicava. Aplicação. Nós precisamos aplicar cada mensagem que eu recebo da parte de Deus, uma pregação, um estudo. Eu tenho que fazer uma pergunta: o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer com isso, querido? Porque quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ok? Então Esdras se dispôs a buscar, ele se dispôs a cumprir, ou seja, viver aquele conhecimento recebido, é a aplicação, e para depois ensinar, ok? Porque se nós não seguirmos esses passos, nós vamos correr o risco de cair no pecado do farisaísmo, que foi uma coisa que Jesus bateu veementemente. Jesus repreendeu veementemente a postura farisaica, a postura dos fariseus, que falavam o que não viviam, ok? Então, para que a gente não caia no farisaísmo, em nome de Jesus, e um dos fermentos que Jesus advertiu lá nos evangelhos foi o fermento dos fariseus. Nós precisamos nos despojar de todo fermento de fariseu na nossa vida, amém? E reter essa palavra que mudou a história da minha vida e que tem mudado a sua história. Então vamos lá para o livro do Tiago. Livro de Tiago. Tiago é um livro prático, considerado como provérbios do Novo Testamento. Alguns dizem que o livro de Tiago ele é mais um pregador do que um escritor, porque ele vai nesse viés prático da palavra. Esse era um dos grandes problemas que a igreja estava enfrentando no primeiro século. Colocar em prática aquilo que proferiam.
Alguém coloque a referência de Esdras 7, versículo 10, que eu acabei de citar, uma irmã está perguntando. Eu vou repetir aqui. Um dos grandes problemas que a igreja estava enfrentando no tempo que Tiago escreve essa carta, essa epístola, era a dificuldade desses cristãos colocar em prática aquilo que haviam recebido. Irmãos, eu faço uma pergunta: será que só foi naquele tempo a dificuldade de colocar em prática esse divórcio entre teoria e prática, essa discrepância, essa incompatibilidade? Às vezes nós temos um conhecimento teórico, mas não temos uma vivência prática. Lembra do que eu falei inicialmente? Conhecimento e sabedoria são importantes e andam juntos. Esse era um problema que o Espírito trouxe como diagnóstico para Tiago naquele tempo. E que o Espírito, porque a Bíblia fala, passarão os céus e a terra, quem disse isso foi o Senhor Jesus, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, Tiago falou pelo Espírito à igreja no primeiro século, daqui a pouco a gente vai saber quem foram os destinatários dessa carta, e o Espírito fala a nós nesses dias. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça nessa noite o que o Espírito já começou a dizer à igreja, ok? Por isso esse assunto que nós vamos estudar hoje é muito pertinente estudarmos a carta de Tiago e hoje esse primeiro capítulo. Tiago, ele fala de 3 temas centrais: nascimento, crescimento e maturidade espiritual. Todas essas são fases importantes que todos nós, como cristãos, temos que passar. Nós nascemos de novo, nós estamos desenvolvendo um crescimento, estamos rumo à maturidade. Nós temos um alvo, que é chegar à estatura de Cristo. Amém? Estamos chegando à estatura de Cristo. É uma longa caminhada. E Tiago fala sobre essa caminhada, sobre essa trajetória da vida cristã, do nascimento, do crescimento e da maturidade. E essas fases são muito importantes para todos nós. O nosso foco de estudo vai ser em cima do tema provação. Quem era Tiago? Esse é o segundo ponto que eu quero abordar. Quem era Tiago? Na Bíblia, você vai encontrar 3 pessoas com o nome Tiago, 3. E aí, é importante a gente saber qual dos 3 foi aquele que escreveu essa epístola. Então, na escolha dos 12 apóstolos, 2 nomes, tinham 2 pessoas que se chamavam Tiago. O apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, está lá em Lucas 6, versículo 14, irmão de João, o apóstolo. E Tiago, também apóstolo, filho de Alfeu, também no mesmo capítulo e no mesmo versículo. Lucas 6, versículo 14. Anote aí. 2 Tiagos que eu já falei. Primeiro, vou repetir. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, o apóstolo João, Lucas 6, 14. E Tiago, outro apóstolo, filho de Alfeu, Lucas 6, 14. E um outro Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria, que está registrado em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Então, 3 Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, filho de Alfeu. Lucas 6,14 fala sobre ele, tanto sobre um quanto sobre o outro. E Tiago, irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, porque ele era filho de Maria, Jesus, filho de Maria, e Tiago, filho de José e Maria, conforme o texto de Mateus 13,55. Ele tinha mais irmãos, José, Simão e Judas, outros 3 irmãos ou meio-irmãos de Jesus, ok? Aí eu faço uma pergunta: quem você acha que escreveu o livro de Tiago? Você acha que foi o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João? Quem acha que foi o número 1? Coloque aí número 1. Quem acha que foi o número 2? Tiago, apóstolo, filho de Alfeu? Ou quem acha que foi Tiago, o irmão de Jesus? Coloque aí. Eu quero saber aí como é que vocês estão de Bíblia.
Eu sei que a minha voz vai chegar alguns segundos depois, eu quero que você coloque aí número 1, ou número 2 ou número 3. Quem você acha que escreveu essa epístola que nós vamos estudar hoje, essa carta? Foi o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João? Tiago, apóstolo filho de Alfeu? Ou Tiago, irmão de Jesus? Só não pode consultar o Google. Está proibido consultar o Google. Deixa o tio Google de lado. Se você consultar o Google, está todo mundo indo atrás, né? Está todo mundo, um botou o número 3 e vai todo mundo embaixo, né? Botando. Se alguém consultou o Google, não vale. Vamos lá. Quem colocou a número 3 acertou, ok? A 3. A resposta certa é a 3, segundo os biblistas, os pesquisadores, e até pela forma como ele escreve aqui na introdução, é claro para nós que foi o Tiago, irmão de Jesus, ok? Ainda falando sobre Tiago. Quem foi Tiago? Talvez você pense que Tiago só participou, na Bíblia a gente só tem um único registro de Tiago, que Tiago é aquele irmão de Jesus registrado em Mateus capítulo 13, versículo 55, mas não, você vai se surpreender como esse homem chamado Tiago foi importantíssimo para a vida da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a igreja matriz, a igreja central. Primeiro, ainda falando sobre Tiago, Tiago foi um daqueles que viram Cristo após a ressurreição. Você sabia disso? Isso está lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Abra lá a sua Bíblia. Eu peço para que você que está aqui comigo, tem alguns irmãos e irmãs que são hábeis para escrever, coloque sempre as referências que eu citar, por favor, para ajudar. Às vezes passa desapercebido. Tiago foi um daqueles que viram Cristo após a ressurreição. Essa referência está em 1 Coríntios 15, 7, que diz assim: e afinal, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Paulo está falando aqui das pessoas que viram Jesus após a ressurreição, que viram o Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado. Tiago está na lista. Esse Tiago aqui viu Cristo ressuscitado. Tiago também foi um daqueles 120, obrigado Cláudia Daniela, um daqueles que estavam no dia de Pentecostes. Lembra? A inauguração da igreja, quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, Atos 1,14 fala sobre isso. Anote aí, Atos capítulo 1, versículo de número 14. Olha aí como é que a gente vai percebendo a presença de Tiago em momentos importantes, em situações importantes da vida da igreja. Ele viu Cristo ressuscitado, ele viu Cristo após a sua ressurreição, e ele viu a descida do Espírito Santo. Ele participou, ele era um daqueles que estavam ali, 120, no cenáculo. Tiago 1,14 fala: todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos dele. Tiago era irmão de Jesus, então Tiago estava lá, ok? Uma terceira nota importante sobre Tiago, dita por Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Paulo chamou de pilar da igreja de Jerusalém. Ele era um dos pilares, juntamente com Pedro e João. Colunas. Olha como é que você vai percebendo como Tiago ganhou uma proporção, uma visibilidade na igreja primitiva. Deus fez com que ele tivesse essa visibilidade. Tiago também liderou o primeiro importantíssimo concílio da igreja em Jerusalém. Atos 15, 13 fala que aquele que dirigiu, que presidiu o concílio de Jerusalém foi Tiago. E dados históricos relatam que Tiago, o justo, como ele é assim chamado, foi apedrejado no ano de número 62 depois de Cristo pelo Sinédrio, uma instituição
dominada pelo grupo dos saduceus. Então, Tiago foi martirizado, morreu apedrejado, segundo os dados históricos. Você vai ver isso no livro de Joséfo, que ele fala da história dos hebreus e conta sobre o martírio de Tiago. E esse Tiago que a gente vai falar e está falando, daqui a pouco nós vamos aprender de princípios que o Espírito revelou a ele. Ele foi uma importante figura para a igreja primitiva. Ele teve uma trajetória interessante, segundo a Bíblia. Abra comigo em João capítulo 7, versículo 5. João capítulo 7, versículos... Eu vou ler do 1 até o 5, ok? Para você se situar no texto aí, para você saber melhor o que eu quero falar. Diz assim: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, Tiago estava nessa, seus irmãos, e lhe disseram, olha o que Tiago, juntamente com Simão e Judas, que eram os outros irmãos de Jesus, falaram para Jesus: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha o que diz o versículo 5. Esse é o chave para a gente entender quem era Tiago, antes de se converter. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Querido, Tiago era incrédulo. É isso que você está me ouvindo. Tiago era incrédulo. E é maravilhoso saber disso, que o que Deus faz na vida de um ser humano, o que Deus faz na vida de um homem. De incrédulo, ele se torna um cristão. De cristão, ele se torna uma figura proeminente na igreja primitiva, uma liderança forte, considerada por Paulo um dos pilares, uma das colunas. E ele se apresenta como? Voltando lá para o texto de Tiago, capítulo 1. Servo de Deus. Ele não fala em nenhum momento aqui que eu sou bispo, que eu sou pastor, que eu sou isso e aquilo. Ele diz claramente que ele era um simples servo de Deus. Amém? Essa palavra servo no grego, a palavra grega é doulos, que pode ser traduzida como escravo. Ele está dizendo, a apresentação dele é Tiago, escravo de Deus, servo de Deus, alguém que é obediente completamente a essa palavra. Humildade absoluta. Isso é maravilhoso, saber que uma pessoa que chegou a um patamar, a uma esfera, alguém que foi proeminente, uma pessoa, uma figura exponencial mesmo na igreja primitiva, que sobressaiu, ele escreve dizendo, eu sou servo de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu começo aqui a aprender algo muito forte pelo Espírito. Nós somos servos. O que vai além disso pode ter importância para muitas pessoas. Pode ter até importância para você. Se você é um pastor, pastora, qualquer cargo de liderança que você tem. Mas o mais importante é que você não perca a perspectiva de ser servo de Deus. Servo de Deus. É o mais importante. Você lembra quando Deus fala a Josué no capítulo 1 sobre a morte de Moisés? Qual foi a expressão que Deus utiliza lá para falar com Josué? Josué, meu servo Moisés é morto. Meu servo. Essa expressão aqui me impacta. Me traz um impacto, um temor e tremor muito grande de que o mais importante para Tiago era que as pessoas conhecessem ele como servo de Deus. É o que diz o versículo de número 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Max, servo de Deus e do Senhor Jesus. Você pode colocar o seu nome aí? Fulano, servo de Deus
e do Senhor Jesus. Fulana, serva de Deus e do Senhor Jesus. Isso que importa para nós. É servir o rei e o reino. Servir o rei e o reino. Ok? Mas o texto fala aqui no versículo 1, antes da gente entrar no tema propriamente dito de provações, o versículo de número 1 diz que ele estava enviando essa carta, estava enviando essa instrução via carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. É importante a gente saber, isso aí, vai botando aí seu nome. É muito importante a gente saber quem o Tiago estava endereçando essa carta. Ele estava destinando essa carta a um grupo de irmãos. Essa expressão se refere a judeus cristãos que estavam se dispersando, e esse grupo se dispersou, eles foram dispersos possivelmente depois da conversão de Pentecostes. Atos capítulo 8, versículo 1, abra comigo lá, Atos capítulo 8, hoje, como estudo, Escola da Bíblia. Quem participa da Escola da Bíblia comigo já há anos, sabe que é um tempo da gente realizar a nossa jornada bíblica, nossa caminhada bíblica, nossa trajetória bíblica. Abre aqui, abre acolá e vai anotando. Atos 8:1 fala do início dessa dispersão aqui que Tiago está falando. Tiago está se referindo às 12 tribos, como ele estava se referindo à igreja, aos judeus cristãos, que era um grupo de cristãos, de pessoas que estavam saindo, transicionando do judaísmo para o cristianismo. Por isso que ele escreve especificamente para esse grupo. E em Atos capítulo 8, versículo 1, a gente vê a dispersão aqui. Naquele dia, logo após o martírio de Estevão, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, a igreja onde Tiago foi pastor e bispo. E todos, exceto os apóstolos, só os apóstolos que ficaram, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, o Tiago está escrevendo esse grupo de pessoas que se dispersaram. E pegando essa palavra dispersão agora num outro sentido, é muito importante que você não esteja disperso no sentido de estar alienado, estar longe das coisas que Deus tem dito nesse tempo. Estou pegando essa palavra agora num outro contexto de dispersão. Não fique disperso, porque Deus tem uma palavra para aqueles que estão dispersos, para estarem despertos, para estarem mais ligados. E aí, esse texto de Atos 8:1, eu sempre traço um paralelo com Atos 1:8. Preste atenção, Atos 1:8 e Atos 8:1. O que diz lá em Atos 1:8? A promessa do derramamento do Espírito Santo para que nós fôssemos tornados, os apóstolos fossem tornados testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Ah, meu querido, sabe o que aconteceu no capítulo 8 de Atos, no versículo 1? Olha só, Atos 1:8, Deus dá a promessa. Atos 8:1 é o cumprimento da promessa de Atos 1:8. Olha que interessante. A igreja estava crescendo tanto em Jerusalém, eu fico aqui conjecturando, imaginando, a igreja crescendo, bombando em Jerusalém. E a igreja havia esquecido que a profecia do mestre, o que o Senhor Jesus tinha dito é que a igreja ela não podia ficar só em Jerusalém. Ela tinha que ir para Judéia, Samaria e depois os confins da terra. Como a igreja não estava saindo do lugar, o que Deus fez aqui? Voltando lá para Atos 8:1. Naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Ou seja, Deus permite que venha uma perseguição para cumprimento de um propósito. Meu irmão, minha irmã, não reclame das perseguições, não reclame das provações, não reclame das lutas. Deus pode estar empurrando você para cumprimento de propósitos. Olha aí, que revelação tremenda nós temos nesse texto de Atos 8:1. Quando você não obedece o que está em Atos 1:8, Deus faz cumprir Atos 8:1 na sua vida. Ok?
Quando você não se atenta para Atos 1:8, Deus manda Atos 8:1 para que você se ligue. Então, o cumprimento de Atos 1:8 está em Atos 8:1. Por aí já conseguimos entender a fala de Tiago sobre provação. Ele está falando para gente que está em períodos difíceis, dificuldade. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, todos nós vamos passar por provações. É bíblico. Eu não estou aqui como um profeta do caos, não me leve a mal e não me interprete dessa forma. Eu estou aqui para elucidar textos bíblicos e fazer com que você entenda pelas escrituras. Faça a leitura do tempo atual. Faça a sua leitura do tempo atual pelas escrituras sagradas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de provações, todos nós. Jesus não isentou nenhum cristão. Jesus não falou que nós seríamos poupados de lutas e provações. Não. Nós não seríamos isentos de lutas e provações. Mesmo na obediência, mesmo estando alinhados com Deus, mesmo fazendo o que Deus tem mandado a gente fazer e falar, isso não vai trazer isenção de problemas. Daniel e seus 3 amigos é um bom exemplo disso. Eles estavam lá na Babilônia, num sistema corrompido, como nós estamos. O mundo, Babilônia tipifica o mundo. E o que Daniel fez na Babilônia e seus amigos? Quebraram princípios? Não. Eles pecaram traindo Deus? Não. Ao contrário, foram altamente obedientes e submissos. Altamente obedientes e submissos. A obediência deles, eu faço uma pergunta a você, a obediência de Daniel, a obediência dos 3 amigos dele, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, impediu os 3 amigos de serem lançados na fornalha? A obediência de Daniel impediu ele de ser lançado na cova dos leões? Não, né? E nem você e eu vamos ser impedidos de suportar e de ter que passar por aflições e tribulações. Eu sou obediente, por que eu estou passando por isso? Porque você vai entender daqui a pouco, eu vou falar mais a fundo sobre isso. Porque é promessa de Deus, em primeiro lugar. João 16:33, o que o Mestre Jesus disse? No mundo passais por aflição. Ele começa dizendo, tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. Vamos pegar o versículo na íntegra. Tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a paz que Jesus nos dá, diferentemente do entendimento ocidental, nosso aqui, que herdamos muito isso, conceito ocidental, de que paz é ausência de guerra. Paz para um hebreu, para um oriental, não é ausência de guerra. É você mesmo estando na guerra, você tem a situação interna sob controle. Você não se desespera. A paz que excede todo entendimento. Paulo fala isso em Filipenses 4:6. Guardará o vosso coração e a vossa mente. Você não entende. O mundo lá fora está pegando fogo, a situação está de cabeça para baixo, as pessoas estão apavoradas, atemorizadas com essa pandemia, mas você está em paz interior. Tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição. Você vai ter aflição, querido. Você vai ter aflição, minha amada. Mas você vai ter a paz de Cristo. Essa é a diferença. Você vai ter a paz de Cristo. Ok? Então, se para todos nós é sabido que provações fazem parte da nossa caminhada, nós vamos começar muito bem a nossa trajetória cristã. E Tiago nos ensina pelo Espírito como devemos reagir. Ok? E como Jesus falou em Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais
mas passarão. Então essa palavra, ela está com o seu prazo de validade sempre, ok? Essa palavra de Tiago, ela é válida para nós. Vamos lá, para o nosso tema, depois dessa introdução, de saber quem era Tiago, de saber para quem que ele estava mandando, e agora vamos para a parte prática de aplicação desse nosso estudo, provados e aprovados. Como é que nós devemos reagir? Vamos lá para o texto de Tiago capítulo 1, voltamos lá, vou esperar você abrir, Tiago capítulo 1. Versículo 2. Ele já de cara vai falar para os que estão dispersos, para os que estão lá dentro daquele contexto de Atos 8:1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Já começa bem, né? Já começa bem. Ele está falando assim, olha, vocês estão em provações e eu vou dar aqui a planta, eu vou dar toda a instrução de como vocês têm e devem reagir a provações. E ele surpreende, o Espírito nos surpreende, com alegria, com alegria. Coloque aí, a primeira reação diante da tribulação, o primeiro princípio que eu tenho que aprender a viver na tribulação é, eu devo reagir às provações com alegria. Coloque aí. Parece absurdo, né? Reagir a uma provação com alegria. Reagir diante de uma dificuldade com alegria. Mas a palavra que Deus nos dá é para sermos alegres nesse tempo de dificuldade. Cada provação equivale a uma oportunidade dada por Deus para alcançarmos outro nível. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para alcançar um outro nível. Então, entenda, faça a leitura desse momento. Está difícil, é uma prova grande, dura, parece que é insuportável, mas eu vou reagir com alegria, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está querendo algo nisso aí com a minha vida. Deus está querendo algo com a sua vida nesse tempo difícil, meu irmão, minha irmã. Tudo tem um propósito. Coloque aí, tudo tem um propósito. Por isso que eu estou alegre. Por isso que as pessoas chamam os crentes, os cristãos de maluco. Pô, esse povo está alegre por quê? Qual é o motivo que esse pessoal tem de estar alegre no meio da tribulação, no meio da provação? Gente, as pessoas estão em situações tão difíceis, tem gente morrendo, a gente não se alegra com a morte das pessoas, pelo amor de Deus, não é isso. Mas se alegra que nessa situação toda Deus está planejando para nós, Deus está oportunizando a nós uma possibilidade de alcançar um nível maior. Amém? Em cima disso, para você, todo mundo aqui quer crescer, amém? Todo mundo aqui quer crescer espiritualmente. Mas tem gente que fala assim, mas eu não aceito essa luta, Jeová. Já viu? Eu não aceito essa luta, Senhor, eu sou tua serva, sou teu servo. Ah, meu irmão, então eu vou te dar uma palavra aqui, além dessa, que já está clara, eu acho que não precisa desenhar, mas eu vou desenhar aqui em outra palavra, Atos 14, 22. Vem comigo, Atos 14, 22, coloque aí, Atos 14, 22. Paulo é apedrejado, olha o que ele diz. Atos 14, 22, colocou aí? Coloque aí, por favor. Ele diz assim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, mostrando através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eu vou repetir. E mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Nos importa, olha só, entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Você quer o reino de Deus para a sua vida? Prepare-se para as tribulações.
prepare-se para as provações. Gente, o Espírito Santo nunca vai entrar em contradição com a palavra de Deus, com as Escrituras. Nunca. Isso é uma maneira bem prática para você discernir uma coisa da outra. Ok? Então, não reclame da tribulação, não reclame desse tempo de provação. Porque Deus quer que você seja alcançado pelo reino dele. O reino de Deus está sendo estabelecido sobre as famílias nesses dias, irmãos. Sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a sua casa, sobre a sua família. Paulo está dizendo aqui, mostrando que através de muitas tribulações, você pode substituir a palavra tribulação por provações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, o que importa é o reino para você? Amém? O que importa para mim é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus vem através de tribulações. Tribulação. Não veja a tribulação como um mal. Ela não é um mal. Ela não causa malefício. Tribulação, coloque aí. O Ministério da Saúde Celestial adverte: tribulação não faz mal para a saúde do cristão. Ok? Então, anotou aí Atos 14, 22? Primeira coisa que eu devo receber nessa noite, como aplicação dessa palavra, desse estudo, é que eu devo reagir esse tempo com alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. A reação é de alegria. A reação é de alegria. É de alegria. Alegria. Ok? Vamos lá. Segundo princípio que você tem que saber acerca da tribulação. Ok? As provações, elas são temporárias e variadas. Que maravilha! As provações são temporárias e são variadas. O texto, voltando lá para Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Passar por várias. O termo passardes nos dá a ideia de algo passageiro, não é algo que veio para ficar. Essa quarentena, em nome de Jesus, não vai durar toda a nossa vida. Amém? Você pode dizer um amém aí? Ela não é, essa quarentena, ela pode estar sendo extensa para você, a gente não sabe até onde ela vai ter o seu fim, mas de uma coisa a gente sabe, que essa quarentena, essa provação vai passar em nome de Jesus. Eu quero ouvir um amém, eu quero que você escreva um amém para isso que eu falei. Ela vai passar, e é isso que Tiago está dizendo, para aquela igreja lá no primeiro século, isso que o Espírito está dizendo. Está dizendo que a provação, ela é passageira. Ela é passageira. Ela tem um prazo de validade. A luta que nós estamos enfrentando, ela vai acabar, ok? Amém? Repetir o que, gente? Vocês estão pedindo para eu repetir. A Lu falou aí, repete, por favor. A Adriana também. Segundo princípio. Tá. O segundo princípio que você e eu devemos saber. As provações são temporárias e variadas. Ok? É isso que a gente precisa saber sobre tribulação e provação. O que o salmista, só para você entender o que o Espírito está nos dizendo, o que o salmista diz no Salmo 30, versículo 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que o salmista está querendo dizer? O que Deus está querendo dizer nessa linguagem? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está dizendo o seguinte: a tribulação, a provação, ela tem um tempo de validade, um prazo de validade. Coloque aí, a provação tem um prazo de validade. Ela acontece por um tempo, mas daqui a pouco isso vai passar. Mas uma coisa importante que Tiago está falando aqui, que as provações não só
elas não só são temporárias, mas elas são variadas. Variadas. Ele diz assim, ó, tende por motivo, versículo 2 de Tiago 1, tende um motivo de toda alegria o passar por várias provações. Você tem o costume de sublinhar a sua Bíblia como eu? Ou se você não tem esse costume, coloque aí, escreva assim, várias provações, e sublinhe essa expressão, várias provações. Várias provações. Essa palavra, eu fazendo uma pesquisa, descobrindo um livro muito bom o autor dele, Hernandes Dias Lopes, ele escreve essa palavra, várias provações. A palavra que aparece no original é poikilos. Poikilos significa, traduzido ipsilitri ao português, diversas cores. Interessante, né? As provações têm várias cores. Quando Tiago coloca essa palavra no original, grego, poikilos, ele está falando que a provação ela tem diversas cores. O que eu aprendo com isso? O que nós podemos aprender com isso? Que existem cores suaves e cores fortes. Que a tribulação tem provações que são fáceis e tem provações que são difíceis. Tem provações que são azuladas, claras. Tem outras que são acinzentadas. O negócio está cinza, está nublado, está complicado. A provação que nós estamos passando é cinza. O tempo está cinza para a gente, espiritualmente falando. Ok? E é igual mais ou menos comparando as nossas provas no tempo que eu estudava. Eu continuo estudando ainda, estou terminando uma pós-graduação, graças a Deus por isso. Estou enviando o meu artigo científico na área de docência do ensino superior. E uma coisa que eu experimentei nesse curso é que eu tinha provas fáceis, mas provas difíceis. Eu tirei 10 em algumas provas. Em outras provas eu não tirei 10, tirei 8. Por quê? Porque existem provações que vêm na nossa vida que são difíceis mesmo. Eu tinha muita dificuldade no meu tempo de ensino fundamental, hoje chama ensino fundamental. Antigamente era não vou falar não, porque vocês vão me achar igual o pastor Rafael, né? Bem velho. Eu não sei nem se ele está aí hoje. O ensino fundamental e o ensino médio. Eu sempre tive extrema dificuldade com a área de ciências exatas. Eu nunca fui um bom aluno, quero aqui admitir publicamente, um bom aluno na área de ciências exatas. Matemática, física, química, nunca fui bom. Sempre fui ali na tábua da beirada, lá na tangente mesmo. Tirava aquela nota para passar. Não, para mim era muito difícil ter que fazer uma prova de matemática. Ô, não fala esse nome aí, ginásio, não. Rapaz, era isso mesmo. Rapaz, era uma crise para mim. Crise. Toda prova de ciências exatas era uma luta, era um tormento. E eu sempre me dei bem na área de ciências humanas. Na sua época era pré-Mobral? Pré-Mobral, né? Tá bom. O pastor Rafael apareceu aí, só fui cutucar ele, tá vendo? Para que eu fui dar moral para ele? Ele já apareceu aí, ó. Beijão, meu amigo. Amo sua vida, você é a bênção. Então, eu sempre fui um bom aluno na área de ciências humanas. Sempre fui. História, geografia, essa área eu sempre, graças a Deus, sobressaía. Mas a área de ciências exatas era um tormento para mim, meu irmão. Talvez, agora transferindo isso na nossa vida espiritual, nós temos provas fáceis, mas também temos provas difíceis. Provas difíceis. Essa prova que nós estamos passando, todos nós estamos passando, essa questão da pandemia, da proliferação do coronavírus, do Covid-19, é uma prova difícil.
eu confesso a vocês que é uma prova difícil. Nós temos visto aí o quanto essa pandemia que se alastrou às nações tem trazido a nós uma dificuldade grande, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Nós vamos vencer em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores. É uma palavra muito forte e apropriada para esse tempo, porque Paulo, quando fala lá em Romanos 8, 35 ao 37, que é a palavra que eu falei, em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores, você vai entender essa palavra do 37 melhor a partir do 35, quando ele fala sobre tribulação, fome, nudez, perigo, espada, nada disso vai nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. E aí, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Isso é importante. Vamos lá. Entenderam aí? Eu vou reprisar. Primeiro princípio, primeira lição de aplicação prática para a nossa vida sobre provações. Devemos reagir às provações com alegria. Segundo, as provações são temporárias e variadas. E terceiro, as provações sempre terão um propósito de nos ensinar algo, algum princípio espiritual e também de nos levar a um novo nível espiritual. Ok? Eu vou repetir. Terceiro, as provações sempre terão um propósito de Deus em nos ensinar algo, algum princípio espiritual e também de nos levar a um outro nível espiritual. Anotou aí? Versículo 3 e 4. Ele diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui eu quero fazer uma distinção, bem rápida, mas importante. Não confunda provação com tentação. Coloque aí. Não confunda provação com tentação. O final é bem parecido, é igual, né? Provação é uma coisa, tentação é outra. E Tiago, ele diferencia isso aqui no primeiro capítulo. Ele fala de provação, aqui do versículo 1 ao 4, depois ele fala no 12, que eu já fiz a leitura, bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, por isso que o título desse estudo é Provados e Aprovados, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí depois da aprovação, eu vou abrir aqui esse parênteses, só para diferenciar, para você entender e não confundir, ele fala da tentação. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de ter havido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então vamos lá. Quais são, abrindo um parênteses aqui, para a gente depois falar sobre provação. Por que eu estou falando isso e abrindo esse parênteses? Porque tem muita gente que confunde provação com tentação. Eu já vi muitos discípulos preciosos do Senhor confundir uma coisa com outra. Provação e tentação são coisas diferentes. Vamos lá para a tentação. A tentação tem 3 vias, biblicamente falando, que eu e você somos tentados. E o texto mais elucidativo, mais esclarecedor acerca do que eu estou falando é em Efésios. Abra lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 1 ao 3. Efésios 2, 1 ao 3. Você vai ver aqui 3 vias de tentações. Eu vou te falar sobre cada uma delas. Ok? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. As 3 vias de tentações estão aqui. Primeira via de tentação. Todos nós cristãos somos tentados pelo mundo. Que mundo é esse? Sistema corrompido, sistema maligno. É aquele mundo que 1 João 5,19, o apóstolo João fala, o mundo jaz no maligno. É lá naquele texto de 1 João que ele fala, não ameis o mundo. Por que eu estou falando que essa tradução do mundo especifica isso? Porque a palavra mundo, nós estamos na escola da Bíblia e precisamos aprender isso, anote isso. Palavra mundo na Bíblia, no Novo Testamento, tem 3 significados básicos, primordiais. Mundo, pessoas, coloque aí mundo, pessoas, que é o mundo de João 3,16. Deus amou o mundo, pessoas. Esse é o mundo que Deus ama. Segundo mundo, que o Novo Testamento fala, Romanos 1,20, quando Paulo fala sobre o mundo cosmos, o mundo criação. E o mundo corrompido, que é o mundo apontado em 1 João 5,19, que eu falei, que o mundo jaz no maligno, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mundo, sistema corrompido, que é esse mundo de Efésios 2, versículo de número 2, que é esse mundo que Paulo fala em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, não se deixe ser colocado na forma desse mundo, desse sistema corrompido e maligno. É esse mundo que nos tenta, é esse mundo que tenta fazer o cristão cair, sair da trajetória do alinhamento do céu. É esse que Paulo está dizendo à igreja em Éfeso, e é esse que o Espírito diz a nós nesse tempo. Ok? Você guardou aí? Então, essa é a primeira via de tentação que Paulo está falando lá em Efésios. O cristão pode ser tentado pelo mundo. Quantas pessoas são tentadas ainda por coisas do mundo? Você lembra do povo do Egito? Saiu do mundo egípcio, daquele sistema escravo, daquele sistema opressor. Deus os libertou aquele povo com braço forte e mão poderosa, fez abrir mar, fez com que aquele povo passasse a pé enxuto. Eles foram para o deserto, viram maná cair do céu, água sair da rocha. Eles experimentaram milagres poderosos. Mas qual foi o grande problema daquela geração? O mundo estava dentro deles. O mundo estava dentro deles. A referência para o mundo cósmico é Romanos 1,20. Então, queridos, o mundo, esse mundo, a Bíblia fala, não ameis o mundo, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, quando eu amo mais, ou amo as coisas do mundo, desse sistema, eu vou me corromper, eu vou sair do propósito de Deus. Ok? Então, o mundo é a primeira via de tentação. Príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Diabo. Está falando do diabo. O diabo é aquele que nos tenta. O diabo nos tenta. E, por último, a carne. Paulo fala lá em Efésios 2,3. Ele fala do mundo, do príncipe da potestade do ar, que é o diabo, e a carne, que não é o corpo. A palavra carne no original é sarx, S-A-R-X, sarx. E a palavra que fala de corpo na Bíblia, que não é carne, é soma. Soma. Uma palavra diferente da outra. Então, essa carne está se referindo à natureza pecaminosa, a nossa carne. A nossa natureza pecaminosa nos tenta. E é dessa via de tentação que Tiago está falando lá, no capítulo 1, versículo 12 ao 15. Essa é uma das vias. E aí você pode perguntar, pastor, então como eu lido com a tentação? Como é que eu vou lidar com essas 3 vias de tentação? Eu sempre digo o seguinte, como é que você lida com a tentação do mundo? Como Daniel ele lidou. Como ele
reagiu à tentação do mundo da Babilônia. Daniel decidiu ou resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do reino. Com o mundo eu rejeito as coisas do mundo. Todo banquete do inferno, do mundo, eu rejeito. Eu não quero nada do mundo corrompido. Nada. Do diabo, o que eu faço? Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Com o diabo eu resisto. O mundo eu rejeito, o diabo eu resisto, e com a carne, pastor, eu fujo. 1 Timóteo 2, versículo 22. Foge, porém, das paixões da mocidade. Foge, querido. Essa é uma tentação que eu e você não temos que medir força. Se você tentar lidar com essas 3 vias de tentações de maneira contrária, eu vou rejeitar o diabo, eu vou resistir ao mundo, eu vou fugir do mundo e eu vou resistir à carne. Você vai cair. Você vai cair. Por isso, eu repito, com a tentação do mundo, eu rejeito. Com a tentação do diabo, eu resisto. E com a tentação da carne, eu fujo. Foge, foi exatamente o que José fez quando a mulher de Potifar se insinuou para ele. Se insinuou não, avançou nele. O que ele fez? O José, quando foi assediado pela mulher de Potifar, lá no livro de Gênesis, o que ele fez, queridos? Eu quero perguntar e eu quero ouvir uma resposta aqui. Eu quero que você escreva a resposta. Número 1, José ficou olhando para a mulher. Número 2, José ficou ali em oração, eu vou resistir. Ou José fugiu. Responda aí, qual das 3 opções? Ele ficou olhando para a mulher, ele ficou ali em oração, ou ele fugiu? Responde aí, 1, 2 ou 3. Quero ouvir aí a sua resposta. Fugiu. Exatamente. E essa é a tentação que Tiago está falando aqui. Quando eu sou tentado, e Deus ninguém pode tentar, então ele diz toda a trajetória daqueles que são tentados pela carne. Ele diz que a pessoa, ela, pela sua cobiça, ela é atraída, seduzida, e depois que a cobiça tomou conta, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha o processo, querido. Olha o processo. Olha a coisa mais horrenda. Por isso que Jesus falou, não nos deixe cair em tentação. A tentação não é pecar. Tentação é a arma utilizada pelo mundo, pelo diabo e pela carne, de fazer você cair. Cair. O objetivo da tentação, por essas 3 vias, é fazer você cair. A provação é fazer você subir de nível. A tentação visa você ser derrubado, e a provação que provém de Deus visa você ser elevado, você crescer. Então, a gente não pode reclamar, porque esse é um tempo que Deus está oportunizando a nós um crescimento. Um crescimento. Tem um propósito. Tem um propósito. Tem um propósito. Deus tem um propósito que a gente precisa discernir à luz da palavra. Não é tentação, querido. A tentação vem pelo mundo, vem pelo diabo, vem pela tua carne e visa a tua queda. A provação visa o teu progresso, teu crescimento. Esse é o tempo da igreja crescer absurdamente. Eu tenho ficado impactado com tudo aquilo que Deus tem feito nesse tempo, o cuidado dele com a minha vida, com a minha esposa, o cuidado dele com os meus familiares, o cuidado dele com a igreja que ele me confiou para cuidar, a igreja preciosa, linda, de Pilares,
Eu tenho visto o cuidado do Senhor, a boa mão dele sobre a igreja. Então não murmure, não murmure. Passe esse tempo com alegria, porque as provações sempre terão um propósito de nos ensinar algo precioso, algum princípio espiritual e de nos levar a um outro nível espiritual. Uma das coisas que a gente observa no ministério de Jesus e nas Escrituras é que Jesus, guarde isso, ele sempre permitia que a gente os apóstolos, passassem pelas provas para depois eles aprenderem as lições. Aqui no Ocidente é o contrário, né? A gente estuda as lições para fazer a prova. No contexto espiritual é o contrário. Você passa pela prova para aprender as lições. Ok? Nós estamos passando por provas agora, estamos aprendendo as lições. É só você não murmurar. É só você cantar o hino da vitória. É só você adorar o Senhor. É só você dar graças ao Senhor. Por que tem muita gente perecendo igual o povo do deserto? Porque o Egito está nele ainda. E o mundo estando presente na vida da pessoa, ela não tem condições de reagir à provação com alegria. Porque o mundo jaz do maligno. Então, o que está nela é ainda a ingerência do diabo. Pode ser até radical o que eu estou falando, mas é uma verdade. E você está entendendo isso pelo Espírito. Querido, quais são os benefícios da aprovação? Os benefícios. A gente está aqui entendendo juntos que a aprovação, ela visa o nosso progresso, nosso crescimento. Provar a nossa fé. Primeira coisa que a gente precisa entender. Versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, ou seja, o benefício desse tempo, é que Deus quer provar a minha fé. O que está sendo provado nesse tempo é a sua fé. Tal como o exemplo de Abraão. Qual foi a aprovação de Abraão? Vocês lembram lá a aprovação de Abraão? O que Abraão foi provado? Vamos lá para Hebreus. Eu gosto de ler, quando eu falo da aprovação de Abraão, Hebreus 11. Vem comigo aí, Hebreus 11, versículo 17 ao 19. Escreva aí, Hebreus 11, do 17 ao 19. Olha que palavra poderosa. Diz assim: pela fé Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Como é que ele acolheu a promessa? Alegremente. A quem sentia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Meu irmão, minha irmã, que palavra poderosa. Abraão estava disposto a sacrificar o filho Isaque. Por quê? Porque o versículo 19 explica, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque. Uau! Que palavra! Que provação! Que provação! Então a provação tem um objetivo: fazer com que você exercite a sua fé em Cristo. A sua fé. Ok? E aí, a fé vai produzir algo importante. Tiago capítulo 1, voltando lá para Tiago, capítulo 1. Ela vai produzir o quê? Que diz aí o texto? Versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança. Produz perseverança. E ele diz assim: ora, perseverança deve ter ação completa. Perseverança deve ter ação completa. Sabe como é que você vai entender essa ação completa aqui, querido? Primeiro, você precisa entender que perseverança é estar mantido, está focado, está mergulhado, imerso na esperança. A perseverança é isso. Está mantido, imerso na esperança. Ok?
E a esperança me leva a vivenciar ciclos importantes. E aí a gente precisa recorrer a um outro texto paralelo a esse que vai nos esclarecer esse ciclo. Vem comigo em Romanos 5, versículo 3. Versículo 3. Romanos 5, 3 ao 5. Anote aí, por favor. Coloque aí, por favor. Glória a Deus. Romanos 5. Abriu aí? Versículo 3 ao 5. E não somente isto, está falando da tribulação, preste atenção, hein? Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Provação. Falando a mesma coisa que o Tiago está pedindo para que a gente se glorie. Você já viu alguém se gloriando triste? Ah, eu estou me gloriando. A gente se gloria alegre, se gloria nas tribulações, se gloria nas provações, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir o quê? O que o Tiago está falando lá no capítulo 1, versículo 3 e 4. A tribulação produz perseverança. A perseverança vai me dar experiência. A experiência vai me levar à esperança. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Está aí a ação completa da perseverança. Tudo começa na provação, na tribulação. A tribulação, a provação é geradora da perseverança, que vai me trazer experiência, que vai startar ou ativar a esperança, e que, por último, vai desaguar no amor de Deus. Meu Pai do céu, quanta gente que não sabe disso, irmão. Quanta gente que passa pela tribulação e provação murmurando. Não faça nunca mais isso na sua vida. Pelo amor de Deus. Que essa palavra seja norteadora para a sua vida. Que você entenda essa palavra, voltando lá para o texto de Tiago, quando ele diz que a perseverança deve ter ação completa. Quantas pessoas desistem no meio do caminho? Quantas pessoas jogam a toalha no meio do caminho? Não permitem viver esses ciclos, essas etapas que vão fechar numa ação completa. E fica numa ação incompleta. Exemplo, o povo, aquela geração que pereceu no deserto. Aquela geração do povo de Israel que pereceu no deserto. Não teve ação completa, eles não perseveraram. Você lembra da palavra de Caleb? Quando ele tem 85 anos, ele fala para Josué, eu perseverei. E ele perseverou mesmo. O melhor exemplo de perseverança, biblicamente falando, um dos melhores exemplos, nós temos outros, mas é o Caleb. Perseverou, creu. E qual é o benefício? Ainda provar nossa fé, produzir perseverança, permitir que isso, a provação, me conduza à maturidade. Ele diz aqui, versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. O que vai me levar nesse ciclo? Esses ciclos, o que esse tempo de pandemia tem que provocar em nós, tem que levar a cada um de nós a uma maturidade. A uma maturidade. A maturidade, essa palavra maturidade tem a ver com maduro. Não é com Maduro lá da Venezuela não, pelo amor de Deus. Estou falando maduro de maturidade. Você que faz as compras de sacolão, como eu que saio mais para fazer essas compras, até porque é mais fácil para eu comprar. Você já viu aquelas bananas, parece que foram amadurecidas artificialmente? Você já viu aquele tomate meio verde, meio vermelho, aquela cor estranha? Você pode até dar outro exemplo aí de outro fruto, legumes, que você olha assim, meu Deus, isso aqui foi forçado.
Isso aqui não está maduro, isso aqui não está pronto. Sabe por quê? Porque ele não passou pelo ciclo de maturação, de maturidade. Um ciclo que amadurece. E todas as vezes que nós quebramos ciclos, que nós queimamos etapas, nós nos prejudicamos lá na frente. A gente vai receber esse boleto, essa conta vem lá na frente. Todas as vezes que a gente quer se precipitar, a gente, queimando etapas, a gente se prejudica. Então, não, morango, né? Priscila tá botando aí, Priscila, morango gigante, passa longe. Gente, tanta fruta, tantas coisas que a gente vê que você não vê realmente, você não vê maturidade, maturação. Eu quero dizer para você, permita que esse tempo, a perseverança em Cristo, a perseverança no Senhor, te leve para uma ação completa. Não desista. Não desista. Insista e persista. Está doendo, está difícil, mas Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou chegando para o final já da nossa aula e me recordo de um texto bíblico muito oportuno para citar agora, que é o texto de Romanos 8:28, que diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo diz isso para a igreja de Roma. Sabemos. Gente, e sabemos. Você precisa saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso precisa ser entendido dessa forma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você pode dizer amém aí? Você ama a Deus? Eu amo Jesus. Eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Você crê que Deus está no controle? Coloque aí amém. Se Ele está no controle, Ele sabe o que Ele está fazendo. E se Ele sabe o que Ele está fazendo, eu estou seguro e vou estar sempre em paz. Porque o meu Deus sabe o que faz. É isso que a gente precisa entender, queridos. A gente precisa aplicar todos esses princípios da nossa vida e entender que tribulação, pelo amor de Deus, tribulação não faz mal à saúde, provação não faz mal à saúde. Deus está provando a toda a sua igreja nesse tempo, para que ela cresça. A igreja do Brasil, eu ouvi uma live de um homem muito precioso, ele é o coordenador do Brasil de Joelhos, trabalha com intercessão, jejum pela nação, e eu, assim, em muitos trabalhos, eu e a Lu, a gente participa, até antes dessa situação toda, participamos de muitos congressos, conferências, encontros com esses grupos, e com esse grupo especificamente, Brasil de Joelhos. Ele trouxe uma comparação interessante, irmãos. Ele falou assim: a igreja do Brasil cresceu em estatura, mas estatura só no comprimento. Ela se tornou um menino de 2 metros de altura, mas com isso aqui de maturidade. Irmãos, e Deus está dando uma grande oportunidade para todos nós, para mim, para você, uma oportunidade para crescimento. Eu creio que esse tempo de quarentena vai fazer você e eu evoluirmos anos de maturidade. Eu creio que a gente, entendendo isso no Espírito, recebendo os princípios que Deus tem falado conosco, a gente vai crescer anos em semanas.
Eu quero profetizar essa palavra. Assim como a palavra de Deus, segundo o Salmo 147, versículo 15, ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Que essa palavra corra velozmente sobre a tua casa, sobre a tua família, e que haja maturidade, que haja perseverança, para que essa perseverança te conduza a experimentar a ação completa, chegando à perfeição em Cristo, a operação que o Espírito diz aqui nessa palavra, que você e eu sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Que Deus nos abençoe de forma tremenda, de forma especial, nesses dias de quarentena. Eu quero saber se alguém que esteve conosco nesse tempo aqui de aula, se você tem alguma pergunta a fazer referente ao estudo que nós tratamos aqui, ok? Só vou responder perguntas que tenham a ver com o título o tema do estudo de hoje, que foi sobre provações. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou esperar um pouquinho para ver se se alguém do grupo tem alguma pergunta a fazer. Isso aí, Léo, crescer por dentro, exatamente. Glória a Deus. Isso aí, Adriana, recebe, em nome de Jesus. Ana Cláudia, toma posse, Valéria. Um abraço no Juan e na Sara aí, Valéria. Muito feliz com a foto que você mandou aí do seu grupo de discipulado, sua célula. Eu vi um brilho especial no Juan e na Sara. Tá? Em todos vocês, mas me chamou a atenção muito o semblante do Juan e da Sara. Dá um abração neles aí, ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o estudo de hoje? Foi claro para você? Preciso saber se tem alguém aí com alguma dúvida. Quais são as 3 vias de tentação? Ok, vou repetir. Mundo, diabo, príncipe da potestade do ar, que é o diabo, e a carne. A referência para esses 3 é Efésios, capítulo 2, do 1 ao 3. Ok? Amém, Conceição? Amém, pastor Rafael? Glória a Deus. Obrigado pelas orações, tá, meu amigo? Eu sei que você estava aí orando pela minha vida. Amém, Elisângela? Obrigado, glória a Deus. Amém, Ayla? Louvado seja o nome do Senhor. Quero tributar honras e glórias ao meu Deus. Eu faço isso com muito amor, com muita alegria. A Lu sabe, passei o dia todo me debruçando no estudo da palavra, em oração, para oferecer o melhor para o rei e para o reino. Nada, eu estou aqui para servir, Fernanda. Estou aqui para servir. Quero ser um servo do Senhor. Obrigado, irmão Paulo. Estou me cuidando, sim. Estou me cuidando. Obrigado pelas suas orações. Amém. Amém, Sheila. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso. O mundo, o diabo e a carne são as 3 vezes de tentação. Amém, irmão Zira. Glória a Deus. Recebo. Amém, Eliane. Eliane de Dória. Foi uma das alunas aqui do curso de Bíblia. Olha aí. Ah, tá. Como é que eu lido com essas 3 vias, Vanessa? Ok. Vou repetir. Com o mundo, eu rejeito a tentação. Com o diabo, eu resisto. Ok? O mundo é referência a Daniel capítulo 1, quando ele decide firmemente não se contaminar. Deixa eu ver aqui a referência mais específica para dar para vocês aqui. Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe que lhe permitisse não contaminar-se. Então, o entendimento aqui é que Daniel rejeitou as finas iguarias daquele sistema babilônico. Então, essa referência bíblica para
lidar com a tentação do mundo? Eu rejeito. Com o mundo eu rejeito. Daniel 1:8. Com o diabo eu resisto. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E com a carne eu fujo. 2 Timóteo 2:22. Ok? Foge das paixões da mocidade. Amém, Sabrina? Beijão. Tô te esperando, Sabrina, naquela pesquisa sua, tá? Vamos depois alinhar a data direitinho. Tô aqui para servir, para ser bênção aí nessa pesquisa que você vai fazer, que me interessa muito. E que Deus continue te abençoando aí nos seus estudos. Ok? Mais alguém? Nada, Vanessa? Nada? Tem mais alguma... Amém, Mag? Vou continuar. Ora por mim aí, para que ele continue usando as nossas vidas. Tem mais alguma pergunta aí, antes da gente orar? Antes de eu dar alguns avisos aqui importantes. A carta que foi destinada às 12 tribos, seriam as 12 tribos de Israel, é uma maneira figurada, Sara, de falar, porque as 12 tribos está se referindo a um grupo de judeus cristãos que se dispersaram daquela dispersão que houve em Atos 8:1, depois do martírio de Estevão. Então, a forma do Tiago se referir a eles, como 12 tribos, significa que eles eram judeus transicionando para o cristianismo, que eram judeus de várias tribos, realmente, de Israel. Ok? Já vi já, Rosana, respondendo aí. Mais alguma pergunta? Antes de eu falar com vocês aqui? De nada, Vanessa. Mais alguma pergunta aí? A Lu está falando aqui de um texto. Lu, coloca aí o texto que você falou, que o Espírito falou você, meu amor. A Lu está em outro ambiente, até para estar acompanhando comigo. Coloca aí, meu amor. Vamos lá? Queridos, amanhã nós temos um encontro aqui. Ah, sim, ok. Leozinho está fazendo a pergunta aqui sobre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é a teoria. Eu tenho conhecimento teórico, mas eu preciso pôr em prática esse conhecimento. Quando eu ponho em prática esse conhecimento, é chamado de sabedoria. Isso é o entendimento bíblico. Uma coisa é ter conhecimento, é saber das coisas, conhecer as coisas. Mas a outra coisa é transformar esse conhecimento em prática de vida, que é isso que o Tiago está dizendo. Inclusive o versículo posteriormente, o versículo 5 de Tiago 1, foi muito boa essa tua pergunta, Léo. Obrigado por você ter feito essa pergunta. Ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e se lhe é concedida. Então ele está pedindo, ele está sinalizando às 12 tribos da dispersão, a igreja do primeiro século, a quem ele está destinando essa carta, ele está pedindo, ele está dando a orientação para que eles busquem a sabedoria para lidar com a provação. Então foi muito bom para a gente fechar aqui com chave de ouro. Nós precisamos de sabedoria do alto para vencer as provações. A gente não precisa de conhecimento e sabedoria para fazer uma prova. Nós precisamos de sabedoria do alto para vencer as provas. A prática de vida. A nossa prática. Colocar o conhecimento à prova. Durante a prova. Conhecimento é teoria, sabedoria é prática do conhecimento adquirido. Ok? Amém? Glória a Deus. Thaís perguntou como resistir o diabo. Bem, eu falei aqui, Tiago 4:7. Anota aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como resistir ao diabo? Pela palavra. Jesus resistiu o diabo no deserto como? Pela palavra.
Mateus 4, do 1 ao 10. Então, nós resistimos ao diabo pela espada do Espírito. Palavra de Deus. Espada no diabo em nome de Jesus. Entendeu, Thaís? Nós, quanto mais conhecimento bíblico, quanto mais sabedoria do alto, nós vamos resistir o diabo em nome de Jesus. Léo, entendeu aí? Coloca aí se você entendeu, amado. Se você entendeu, coloque aí. Vamos lá. Amanhã, minha casa é uma casa de oração aqui nessa plataforma, no Facebook, eu e Lu, minha amada esposa, às 7h30 estaremos aqui. Vamos chegar, de repente, até um pouquinho antes, uns 5 minutos antes, a gente já vai estar aqui online. É muito importante que você esteja separando esse tempo para orar com a sua família. Hoje foi dia de receber ensino, instrução, palavra, e amanhã é dia de orarmos pela nossa casa, pela nossa família. Maio é o mês da família e nós vamos, a partir da semana que vem, terça-feira que vem, todas as terças-feiras, o Minha Casa é uma Casa de Oração vai ser focado na família. Oração pela família, uma palavra bem breve sobre família, e é muito importante você estar linkado conosco. Quarta-feira dessa semana, depois de amanhã, tem uma live muito tremenda, com a minha querida ovelha Cris Magacho. A gente vai estar junto no Instagram, falando de voz, é o tema da live, cuidando da saúde vocal. Então você que é pregador, pastor, adorador, intercessor, você que utiliza muito a sua voz, quarta-feira às 20 horas, eu e a Cris Magacho estaremos aí fazendo uma dobradinha para explicar esse cuidado com a voz. Eu vou fazer as perguntas, eu que vou conversando com ela, e vai ser um tempo muito precioso que você não pode perder, ok? E na outra quarta-feira, dia 6 de maio, querido, eu vou ter uma live com o nosso bispo. Olha que honra. O tema da live do dia 6 de maio, quarta-feira, da outra semana, é discipulado em tempos de quarentena. Então eu e o bispo estaremos fazendo a live juntos, no dia 6 de maio, ok? Amém. Mais alguém aí? Alguém quer falar? Eu deixei de responder alguma coisa que passou aí desapercebidamente? Ou podemos encerrar com uma oração? Domingo, agora, nós vamos fazer uma ceia novamente online. Você vai comprar o seu pão, seu suco de uva. Veja aí na sua casa quem pode sair para fazer essa compra. Vai ser uma bênção, Cris. Vai ser bênção. Compra o pão, o suco, para nós cearmos juntos no domingo de manhã, no Facebook, e no culto do Instagram no domingo à noite. Sim, vai ser no Instagram. Com o bispo vai ser a live, vai ser no Instagram, tá ok? Às 20 horas no dia 6. Essa quarta é com a Cris. Amém, queridos? Deixei de falar alguma coisa? Deixei de falar alguma coisa aí? De responder alguma pergunta? Eu já posso orar? Já tivemos a nossa aula, eu louvo a Deus porque foi muito produtiva, pelos comentários que vocês falaram aí. Põe no YouTube, tá? Elisângela, a gente vai pôr no YouTube. Os cultos de terça, a Escola da Bíblia, tem tudo subido para o YouTube. O vídeo do Instagram, as lives, eu também vou relembrar como é que se faz para gravar, para subir para o YouTube, tá ok? Amém? Glória a Deus. Qual o Instagram? Meu Instagram? E agora você fez a pergunta difícil, Tayane. Depois eu vejo. Eu estou me habituando, irmãos. Vocês me perdoem, tem coisas que eu não ainda me habituei. Eu estou em processo de transição desse tempo
de mídias sociais, e eu vou continuar nessa pegada. Eu tenho recebido alguns convites aí para participar de escolas, de cursos para dar aula nesse sistema, e eu creio que é um tempo que chegou para ficar. Mas não será no meu Instagram, a live com o Bispo vai ser no meu Instagram. Amanhã, quarta-feira, quer dizer, eu ainda vou ver se vai ser no Instagram da igreja, porque estou tendo algumas dificuldades. Se não for, vai ser no meu. Se você não conseguir no Instagram da igreja de Pilares, você vai saber que eu vou estar no meu Instagram junto com a Cris. Mas, a princípio, vai ser no Instagram da igreja a live que eu vou fazer na quarta-feira com a Cris. E a live que eu vou fazer com o Bispo vai ser no meu, ok? Vamos orar, queridos? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso de estudo da Tua Palavra. Senhor, e hoje nós nos debruçamos, ó Deus, nas Escrituras e estudamos um assunto tão pertinente, tão apropriado nesse tempo, meu Deus. Um tempo de lutas, de provações, de tribulações. Senhor, e aprendemos que esse tempo nós devemos reagir com alegria, Senhor. Nós não queremos murmurar, Senhor. Nós não queremos, ó Pai querido, abrir a nossa boca e sermos maledicentes. Não, Senhor. Nós queremos, como a Tua palavra no livro de Tiago, Senhor, nós queremos reagir com alegria. Nós queremos, ó Pai querido, entender que o Senhor está provando a nossa fé, para que ela seja, Senhor, acrescentada em conhecimento, em sabedoria espiritual. Nós queremos perseverar a ponto de que ela seja conduzida a uma ação completa, meu Deus, porque tribulação não produz malefícios, tribulações e provações produzem benefícios, Pai. E nós queremos, ó Deus, aproveitar esse tempo para crescer na Tua palavra, para aprender mais de Ti, Senhor. Que cada princípio aqui compartilhado nessa noite, nessa live, possa ter sido extraído pelo Teu filho e a Tua filha, Senhor. Continua conosco nesse tempo de quarentena. Guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce e consoladora comunhão e o Senhor do Espírito Santo, seja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém, amém e amém. Ok? Deus te abençoe. Shalom.